Olá pessoal, vamos aqui ter nossa conversa da semana. Vamos especificar aqui a vocês o roteiro da semana. Então vocês devem estudar a parte de escalonamento de matrizes, que é uma operação de matriz que vai ser muito utilizada. Então é fundamental que vocês aprendam direitinho sobre essa operação. Então vamos comentar aqui rapidamente sobre todo esse texto. Ele já está à disposição, na nossa página, né? Na nossa página, na página da disciplina. Então, é só vocês olharem o que tem lá, né? Então, aqui eu vou passar. Isso aqui é só uma espécie de um guia de leitura. Aqui é uma espécie de um índice, né? Um roteiro. Aí começa as definições. A gente começa definindo sobre operações elementares. Operações elementares com as linhas. É sempre com as linhas, hein? Nada de colunas. Sempre com as linhas. Então, são 3 operações elementares. Quer dizer, são 3 operações permitidas que a gente pode fazer. A primeira delas é trocar linhas. Trocar linha LI por linha LJ. A segunda operação permitida é somar linhas. Você pode somar 2 linhas, LI mais LJ, e colocar no lugar de uma delas. E depois uma terceira opção, que é multiplicar uma linha por uma constante não nula. Ou seja, você pega uma constante K e multiplica por uma linha I, aí o resultado você coloca na própria linha I. Então são 3 operações permitidas. E são só essas 3. Troca de linhas, soma de linhas e multiplicar a linha por uma constante. É claro que se você combinar isso aqui, se você combinar essas 3 operações, então você tem também a subtração de linhas permitida, porque a subtração, na verdade, é você fazer LI menos LJ, é a mesma coisa de LI mais, quer dizer, é uma adição, menos 1 vezes LJ. Então a subtração, ela também é uma adição. E a divisão também é permitida. LI dividido por K é a mesma coisa que 1 sobre K vezes LI. Então, são só essas operações permitidas. Só essas 3 operações permitidas. Bem, se você começa a fazer operações com uma matriz nas linhas e obtém outra matriz, quer dizer, se você começa com uma matriz A e termina com a matriz B, então você diz que A é equivalente por linha a B. Aí, simbolicamente, você usa isso aqui. Você usa A, uma setinha B. Você não coloca A igual a B, não, porque não é igual, né? Não é A igual a B, é A uma setinha B. Ou então você coloca um tio, A tio B. A tio B a gente não vai usar não, a gente vai usar essa setinha aqui. Então, A seta B. Então, isso quer dizer que A é equivalente por linha B. Aqui eu tenho um exemplo, temos um exemplo bem simples, que é o seguinte. A gente começa com essa matriz, menos 3, 7, 2, 8, e começa a fazer algumas operações com as linhas. Então, primeiramente, eu escolhi trocar linhas. Então, eu troquei a linha 1 pela linha 2. Então, eu denoto assim, L1, aí coloco uma dupla seta, né? Seta para um lado e para o outro. L1, dupla seta, L2. Então, isso quer dizer que eu troquei a linha 1 pela linha 2. Então, isso aqui é só uma orientação. Você, na verdade, você não precisa escrever isso, né? Isso aqui não precisa escrever. É só para orientar, digamos assim, quem estiver lendo, né? Quem estiver lendo está aqui. Então, eu tinha menos 3, 7, 2, 8. Aí eu troquei L1 para L2, aí eu obtenho isso aqui. Ó. 2, 8, menos 3, 7. Quer dizer, é essa matriz aqui com as linhas trocadas. Aí depois, a próxima operação é essa aqui. Ó. Eu vou dividir L1 por 2. Eu vou multiplicar por 1 meio L1. Então, eu vou dividir L1 por 2 e vou colocar o resultado em L1. Então, se eu dividir por 2 aqui, vai ficar 2 por 2 dá 1 e 8 por 2 dá 4. Então, tá aqui, ó, 1, 4. Então, 1, 4. Aí depois, a próxima operação.
A próxima operação é o seguinte, eu vou dividir L2 por 3 e vou colocar o resultado como sendo L2. Então, se eu dividir por 3 aqui dá menos 1, e se eu dividir por 3 aqui dá 7 terços. Então, o resultado é menos 1, 7 terços. Então, está aqui o resultado. A próxima operação, eu estou indicando aqui que eu vou somar L1 mais L2. Eu vou somar L1 mais L2 e vou colocar o resultado como sendo L2. Então, quando eu somar 1 menos 1, dá 0. E quando eu fizer 4 mais 7 terços, 4 mais 7 terços dá 19 terços. Então, esse aqui é o meu resultado. Então, a gente diz que essa matriz aqui original, ela é equivalente por linhas a essa. Certo? Então, notem que essa história de operações com linhas, operações com as linhas da matriz, não é uma coisa complicada, é uma operação simples. Agora, você tem que ter muito cuidado para não errar. Quer dizer, é muito fácil você se distrair com alguma coisa e errar em algum lugar dessa operação. Então, tem que ter cuidado para não errar. Apesar de ser simples, a gente pode dizer até que é fácil também, né? Quer dizer, é simples, é fácil, mas todo cuidado é pouco. Né? Tem que ter altos cuidados para não errar nada aí. Então, o próximo item é definir o que é uma matriz escalonada. Então, a gente diz que uma matriz A ela é escalonada, ou então ela está na forma escada, quando acontecerem duas coisas. O primeiro elemento não nulo de cada linha é 1, quer dizer, a linha começa sempre com 1, o primeiro elemento não nulo tem que ser 1, e todos os elementos que estiverem abaixo desse 1 tem que ser 0. Então são essas duas condições aqui, certo? Então quando isso aqui acontece, a gente diz que a matriz está na forma escada. Por exemplo, são matrizes da forma escada. Essa matriz aqui, A, B e C. Observe o que acontece com essa matriz A. A primeira linha dela, o primeiro elemento não nulo é 1. E tudo que está abaixo dele é 0. Certo? A segunda linha, o primeiro elemento não nulo é 1 também. E tudo que estiver abaixo dele é 0. E a terceira linha, o primeiro elemento não nulo também é 1. E aqui eu não tenho ninguém abaixo dele. Então, essa matriz aqui, ela satisfaz plenamente essas duas condições. Então, essa matriz aqui está na forma escada. Assim como essa também está, e essa aqui também está. Observe que esse zoom que eu destaquei aqui, coloquei um quadradinho só para destacar, isso aqui é mera assim, organização. Observe que ele forma uma espécie de uma escadinha, né? É como se fosse o degrau de uma escada. O degrau de uma escada. Então ele forma uma escadinha, por isso que é chamado de forma escada, né? Então aqui é como se fossem os degraus. E tudo que tiver abaixo tem que ser 0, obrigatoriamente. Tudo que tiver abaixo é 0. Essa parte de cima não, essa parte de cima ela pode ser qualquer coisa. A gente não se preocupa com essa parte de cima. A gente se preocupa só com esses degraus aqui que tem que ser tudo 1, e com essa parte de baixo tem que ser tudo 0. Certo? Então, vejam aí direitinho como é que é essa definição de forma escada. Aqui nós temos outros exemplos. Olha, mais exemplos de forma escada. Olha aqui, essa aqui, os degraus da escada estão um pouco afastados, né? Mas continua sendo uma escadinha, né? Olha, 1, depois 1 e 1, né? Sempre descendo. E aqui embaixo é tudo 0. Aqui também, olha. 1. Os degraus estão bem afastados, né? Mas tudo que está abaixo deles é 0. Aqui também, olha. 1. Aí pronto, aí tudo que está abaixo é 0. E aqui também. 1, quer dizer, você desce aqui, 2 degraus só, e tudo que está abaixo deles é 0. Então, todas essas matrizes aqui estão na forma escada, certo? Então, esse conceito deve ser bem entendido, né? Você não deve pensar assim, eu entendi mais ou menos. Não tem história de mais ou menos, não. Tem que entender bem direitinho mesmo. Porque essa definição ela é importantíssima para a gente. A gente vai usar isso o semestre inteiro, certo? É muito importante. E não é nada complicado, né? Quer dizer, você há de concordar que não tem nada complicado numa definição dessa. É só você prestar atenção, né? É só você ficar esperto, né? Ficar esperto, prestando atenção. Bem, toda matriz que você pegue,
qualquer que seja ela, não importa se a matriz é boa, se a matriz é ruim, se a matriz é grande, se é pequena, não interessa. Qualquer matriz, ela sempre pode ser transformada nesse formato de matriz escada. Quer dizer, toda matriz pode ser escalonada, certo? Não tem exceção. Toda matriz ela pode ser escalonada. Para isso, a gente vai fazer operações com as linhas. Aí, uma das possibilidades é esse roteiro que a gente tá apresentando aqui. Quer dizer, isso aqui é uma das opções. Tá certo? Existem vários caminhos. Vários caminhos. Então, uma possibilidade é essa. Primeiramente, se tiver linha nula, aí você bota a linha nula para baixo. Você bota ela para baixo da matriz. Aí, o segundo, você dá um jeito de obter o número 1 como sendo o primeiro elemento não nulo. Isso é sempre possível. Porque você sempre pode dividir, você pode subtrair linhas. Então, você sempre dá um jeito de obter o número 1 como sendo o primeiro elemento não nulo da matriz. E depois que você obtém esse número 1, aí você zera o que está embaixo. Você zera o que está embaixo fazendo uma operação assim. Ó. Você pega a linha K e subtrai do elemento AKS vezes LR. Então, com isso aqui, você consegue zerar todos os elementos que estiverem abaixo desse 1. Aí você vai fazendo isso para todas as linhas. Quer dizer, você começa com a primeira linha, aí zera o que está embaixo. Aí depois passa para a segunda linha, aí zera o que está embaixo do 1. Aí depois terceira linha, zera o que está embaixo. Quer dizer, você vai fazendo isso aqui várias vezes, assim, até terminar. Então, é um procedimento repetitivo. Quer dizer, não é uma coisa assim não é uma coisa que a gente goste muito de fazer, não, porque é uma coisa meio repetitiva. Mas é necessário, certo? Quer dizer, é necessário e por isso que a gente vai insistir muito nisso. Apesar de ser um negócio assim, não muito emocionante, né? Quer dizer, é bastante repetitivo, mas vocês devem prestar atenção nesse roteiro, porque ele vai ser muito usado. Por exemplo, vamos dar essa matriz aqui, vamos obter a forma escada dela. Quer dizer, vamos escalonar essa matriz. Então, o que é que a gente deve fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer, a gente olha para esse elemento aqui, ó, o primeiro elemento não nulo da linha. Então, o primeiro elemento não nulo da primeira linha é um 2. Então, a gente pergunta, esse elemento é igual a 1? Não é 1. Então, a gente vai ter que dar um jeito de aparecer 1 aqui. Vai ter que forçar a barra para aparecer 1 aqui no lugar desse 2. Aí, para isso, a gente pode fazer várias coisas, tem várias opções. Então, neste exemplo particular, o que eu fiz foi o seguinte, já que aqui é 2 e aqui é 1, então eu troquei o lugar aqui, eu troquei a linha 3 pela linha 1. É claro que eu podia ter feito outras coisas. Eu podia ter trocado a linha 2 pela linha 1. Mas eu preferi trocar a linha 3 pela linha 1. Então, eu troquei a linha 3 pela linha 1, aqui, aí ficou assim, ó. Ficou 1 menos 2 menos 3, 1. 1, 4 menos 1, 2, 5, 4 menos 3. Então, apareceu 1 aqui. É um negócio meio forçado, né? Quer dizer, é uma forçação de barra, mas a gente sempre consegue. Aqui tinha 2, né? Aqui tinha um 2 e agora tem um 1. A gente quer que seja um 1, né? Então, a gente sempre dá um jeito de forçar a barra para aparecer assim 1 aqui. Então, depois que aparece esse 1 aqui, aí eu vou me preocupar em zerar tudo que vem abaixo dele. Então, já que aqui tem 1 e aqui tem 1 e 2, então eu vou dar um jeito de aparecer um 0 aqui e um 0 aqui. Aí, para isso, é só você fazer essas operações. Linha 2, a linha 2, menos a linha 1. Quando eu subtrair essa linha dessa, aí vai dar um 0 aqui. Então, linha 2 menos a linha 1 e coloco como sendo no lugar da linha 2. Aí depois, para aparecer um 0 aqui, eu vou pegar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então vai ficar 2 menos 2 vezes 1, vai dar um 0 também aqui. Então a operação que eu vou fazer é essa. Observe que esse 1 e 2 que aparece aqui, ó, esse 1 e 2, eles vieram para cá, ó, 1 e 2. Certo? Então, eu sempre faço uma operação desse tipo aqui. A operação é sempre desse jeito. Onde esse elemento é esse aqui e esse elemento aqui é esse aqui. Então, com isso, a gente consegue zerar isso aqui e isso aqui. Ó, 0 e 0. Aí depois que eu consigo isso, 1, 0, 0, aí eu vou passar agora para me preocupar com a linha seguinte.
Então, na segunda linha, eu tenho aqui um 3. Um 3 como sendo o primeiro elemento não nulo. Mas eu não quero 3, eu quero 1 de todo jeito. A gente sempre quer o 1. Então, para aparecer o 1 aqui, eu posso fazer várias coisas. Mas o que me pareceu mais fácil fazer aqui é dividir a linha por 3. Então, dividir a linha por 3, eu obtive isso aqui. Isso aqui aí apareceu 1. Que a gente forçou o aparecimento do 1 no lugar desse 3. Então, o 3 aqui virou 1. Depois que eu dividi a linha por 3. Aí agora que tem 1 aqui, eu vou querer zerar o que está abaixo dele. Então aqui tem 1, aí eu vou querer colocar um 0 aqui no lugar do 9. Aí o que é que eu devo fazer para isso? Eu posso fazer várias coisas, mas eu vou preferir fazer o seguinte: eu vou pegar a linha 3 e vou subtrair de 9 vezes a linha 1. Linha 3 menos 9 vezes a linha 1. Aí vai zerar isso aqui. Olha aqui. Linha 3 menos 9 vezes a linha 2, que dá a nova linha 3. Então, essa linha aqui menos 9 vezes essa, dá isso aqui, esse resultado. Então, observe que zerou isso aqui, como eu queria. Aí agora, eu vou me preocupar com a linha 3. Então, na linha 3, qual é o primeiro elemento não nulo dela? O primeiro elemento não nulo é o menos 5. Mas eu não quero menos 5. Eu quero que o primeiro elemento não nulo seja sempre 1. Então, como é que eu vou aparecer 1 aqui? Eu vou dividir por menos 5. Se eu dividir por menos 5, aí dá isso aqui. Fica 1 e aqui fica menos 1/5. Então, eu obtive essa matriz aqui. Que ela é uma matriz que está na forma escada. Olha a escadinha aqui, olha os degraus aqui. 1, 1, 1 e aqui de baixo tudo 0. Então, essa matriz aqui está escalonada. Então, nota que a gente, partindo daquela matriz original, seja lá qual for, a gente sempre consegue chegar na forma escada. Sempre consegue chegar na forma escada. Mas essa forma escada, ela não é única. Você pode fazer um outro roteiro aqui, e pode obter no final uma outra matriz escada, que não seja essa. Por exemplo, se a primeira operação que eu fizer for trocar a linha 1 pela linha 2, se eu voltar aqui, se eu voltar nesse nosso exemplo, e aqui, no lugar de trocar a linha 1 pela linha 3, se eu trocar a linha 1 pela linha 2, então eu vou obter no final uma outra matriz escada, que vai ser essa daqui. Observe que essa matriz aqui está na forma escada também. Ela está na forma escada, mas ela não é igual a essa. Digamos que ela é como se fosse equivalente. Ela é equivalente por linhas a essa aqui. Mas ela não é igual. Na verdade, ela é bem diferente, né? Se você olhar para essa matriz aqui e olhar para essa matriz aqui, você vai ver que essa parte aqui de cima é totalmente diferente dessa. Mas isso não importa. Quer dizer, essa parte aqui ela pode ser diferente dessa. Não interessa. O que importa é que eu estou vendo aqui uma escadinha de 1, os degraus aqui, e aqui embaixo é tudo 0. Quer dizer, o que interessa é isso. Certo? Então, dependendo do seu roteiro, você vai obter diferentes matrizes. Quando você escalona a matriz, então a quantidade de linhas nulas no final, ela nunca vai mudar, ela vai dar sempre a mesma quantidade de linhas nulas. Então, por isso, a gente dá nome a essa quantidade de linhas nulas. Então, a quantidade de linha nula que você obtém após o escalonamento, ela é chamada de nulidade da matriz. Então, a nulidade, ela é a quantidade de linhas nulas. E a quantidade de linhas que não são nulas, que também não muda, quer dizer, dá sempre uma quantidade de linhas não nulas fixa. Então, a quantidade de linhas não nulas é chamada de posto. Então, a nulidade é a quantidade de linhas nulas após o escalonamento, e o posto da matriz é a quantidade de linhas não nulas após o escalonamento. Então, não importa qual seja o método que você use, no final essas quantidades dá sempre a mesma quantidade. Então, vamos a outro exemplo. Vamos partir agora dessa matriz aqui que é maiorzinha, consequentemente dá mais trabalho, e vamos obter a forma escada dela, e no final a gente calcula o posto e a nulidade. Então, para isso é o seguinte, a gente começa obtendo 1 aqui. Então, como é que eu posso obter esse 1 aqui? Então, eu posso obter esse 1 aí de uma infinidade de maneiras. A maneira que eu escolhi aqui foi trocar a linha 1 pela linha 3. Então, eu troquei a linha 1 pela linha 3, aí eu obtive isso aqui. Aí eu obtive 1 aqui. Aí depois que eu obtenho 1 aqui, aí eu vou zerar tudo que estiver abaixo dele. Eu zero tudo que está abaixo dele.
Como é que eu zero o que está abaixo dele? Fazendo essas operações aqui, ó. Efetuando essas operações. Observe que esses valores aqui, ó, 1, 2, 4, 2, 5, todos eles vieram para cá, ó, 1, 2, 4, 2, 5. Então, quando eu efetuar todas essas operações aqui com as linhas, aí eu obtenho esse resultado, que tem tudo zero aqui embaixo. Aí agora eu passo para a segunda linha, aí eu observo que aqui é 1. Observe que aqui é 1. Então eu vou querer zerar tudo que está abaixo dele, vou querer zerar tudo isso aqui. Aí como é que eu faço isso? Fazendo essas operações. Essas operações. Observe que o que está aqui, ó, 1 menos 2, 1 menos 2, é a mesma coisa que está aqui com o sinal trocado, né? Menos 1, 2, menos 1, 2. Então o que está aqui vem para cá com o sinal trocado. Aí eu efetuo essas operações, aí eu obtenho isso. Então observe que eu zerei tudo isso aqui. Aí agora eu passo a observar a terceira linha, aí eu vejo que tem um 8 aqui. Aí eu quero 1 no lugar dele, né? Eu quero um no lugar dele. Aliás, antes disso, note que eu obtive aqui uma linha nula aqui pelo meio, né? Aí eu pego essa linha nula e jogo para baixo. Pego a linha nula e boto lá para baixo. Então essa linha nula passou para cá. Aí agora eu observo que tem um 8 aqui. Aliás, eu observo que tem um 10 aqui. Eu não quero esse 10, eu quero 1. Então, para aparecer 1 aqui, eu posso fazer várias coisas, mas o que me pareceu mais fácil foi dividir por 10. Então, eu divido por 10, dá 1, 2. Aí agora, depois que eu obtenho 1, aí eu vou zerar tudo que tiver aqui embaixo. Então, eu vou zerar esse 8, zerar esse menos 1. Através dessas operações. Observe que aqui é 8 menos 1, aqui eu tenho menos 8, 1. Então, eu pego essas operações, aplico aqui, aí vai dar isso aqui, aí dá tudo zero. Aí, essa matriz aqui, ela está escalonada. Essa matriz aqui está escalonada, ela está na forma escala. Então, terminou aqui, certo? Terminou aqui. Então, obtivemos que a matriz escalonada é essa daqui. E depois que você obtém a matriz na forma escada, é só você contar quantas linhas nulas tem. Então, eu tenho aqui 3 linhas nulas. 3 linhas nulas. Então, portanto, a nulidade é 3. E eu tenho aqui 3 linhas não nulas, portanto, o posto é 3. Então, essa matriz aqui tem posto 3 e tem nulidade 3. Certo? Essa parte aqui, ela vai variar de acordo com o método que você utilizar, de acordo com o roteiro que você fizer. Então, esses números aqui, eles podem mudar. Essa parte de cima pode mudar. Agora, essa parte de baixo, não. Essa parte que está aqui, essa parte 1, 1, esse monte de zeros, isso aqui não vai mudar. Qualquer que seja o roteiro, vai ter que aparecer isso aqui. Agora, essa parte de cima, não. Essa parte de cima aí, a gente na verdade, não presta muita atenção nela, não. O que interessa é essa parte aqui. Ela não muda. Então, a nulidade é 3 e o posto é 3. Bem, um outro exemplo, seria essa matriz aqui, é uma matriz menorzinha. Vamos determinar a forma escada dela e calcular o posto de nulidade. Então, eu já tenho um aqui. Então, agora eu zero esse 2 e esse 3. Para fazer isso, eu faço as operações. Observe que esses 2 e 3 aqui eles vieram para cá. 2 e 3, sinal de menos antes. Então, eu zero eles 2. Aí depois eu observo que na segunda linha, ela tem o primeiro elemento não nulo como sendo 3. Então eu quero 1 aqui. Então para isso eu divido por 3. Divido por 3, aí eu obtenho aqui. Aí agora eu vou zerar o que está embaixo. Vou zerar o que está embaixo, mas acontece que já está zerado. Então eu não preciso me preocupar com o que está embaixo, porque já apareceu um zero aqui, sem eu precisar fazer nenhum tipo de cálculo. Então já está embaixo. Aí, então vamos passar para a próxima linha. A próxima linha seria isso aqui. Então eu tenho aqui 0, 0, 0, menos 2. Então eu não quero menos 2 aqui, eu quero que seja 1. Então para aparecer 1 aqui no lugar do menos 2, eu vou dividir por menos 2. Aí eu obtenho isso aqui. Aí pronto, aí essa matriz aqui está na forma escalonada. Então ela está na forma escalonada. E agora é só você contar quantas linhas não nulas. Ela tem 3 linhas não nulas. Aí. Uma linha não nula, outra linha não nula, outra linha não nula. Portanto o posto é 3. E a nulidade? O que é a nulidade? A nulidade seria a quantidade de linhas nulas. Então, eu tenho linha nula nessa matriz? Não. Não tenho linha nula. Portanto, a nulidade é 0. Ou seja, tenho nenhuma linha nula. Então é isso, pessoal. Então, escalonamento de matriz é isso. Agora, isso é uma coisa trabalhosa. Isso não é uma coisa rápida. Não é uma coisa rápida assim, você fazer assim em 5 segundos. Você demora um certo tempo. E tem que ter muito cuidado para não errar. Bem, se você quiser usar aquele programa que eu recomendei, o Máxima,
Então, o Máximo faz esse escalonamento no piscar de olhos, né? Você entra com a matriz, usando esse comando Matrix, e depois você baixa usar esse Echelon para escalonar. Então, aqui, por exemplo, eu entrei com essa matriz aqui, a matriz que tem essas linhas aqui. A matriz tem essas linhas. Então, é essa matriz aqui. Essa matriz aqui foi a que a gente usou aí no exemplo 2. Essa aqui é a nossa matriz do exemplo 2, que eu falei agora há pouco. Então, é essa matriz aqui. Aí depois eu mandei o Máximo escaloná-la. Então, é só você colocar assim, Echelon, aí aqui a matriz, que eu chamei de A. Echelon A, aí o Máximo deu essa resposta. Observe que essa resposta, ela não é igual a que a gente obteve. Ela não é igual porque essa parte aqui mudou. Se você olhar a resposta que a gente obteve e depois comparar com isso aqui, você vai ver que mudou um pouco. Mas não tem problema. Quer dizer, ambas as respostas, elas são corretas. São ambas corretas. Então, o que foi que não mudou aí? Não mudou a quantidade de linhas nulas. Eu tenho 3 linhas nulas. Portanto, a nulidade continua sendo 3. E não mudou também essa quantidade de linhas não nulas. Então, o posto continua sendo 3. Então, posto 3 e nulidade 3. Apesar de ter mudado essa parte aqui de cima, mas a quantidade de linhas não nulas e a quantidade de linhas nulas não mudaram. Portanto, posto 3 e nulidade 3. Certo? Quer dizer, essa foi a resposta dada pelo Máximo, que é equivalente à nossa. Equivalente, não é igual, é equivalente. Bem, então é isso. Então, mãos à obra, pratiquem bastante, resolvam exercícios, aprendam a utilizar o Máximo para vocês se divertirem um pouco. Quer dizer, a gente se diverte muito com esse programa. Quer dizer, e é isso. Então, vamos lá. Então, até a próxima semana.